Às vezes você vai ter que fazer alguma coisa em relação à sua vida para salvar a sua família, e as pessoas não vão querer, elas não vão entender, elas não vão gostar, vão te chamar de louco, vão te chamar de maluco. Quero falar com vocês hoje sobre um homem chamado Gideão. Não sei se vocês já ouviram falar do Gideão. Gideão está lá no livro de Juízes, capítulo 6, a história do Gideão. A história do Gideão é um homem comum, só que um homem corajoso. Gideão não era um homem comum, ele era um homem comum e corajoso, ele não tinha medo. Na verdade até tinha, vou dizer que ele não tinha medo, mas era um homem corajoso. Coragem não é ausência de medo, né? É você enfrentar o seu medo. E o Gideão enfrentou o medo dele. O que ele fez? Ele pegou o pouco que ele tinha, né? Ao invés de malhar o trigo na eira, porque ele ia ficar muito exposto aos inimigos. Deixa eu contar antes disso tudo, o que aconteceu? Israel foi escravizado por um povo, né? Os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente, todos eles tinham Israel na mão. Israel era escravo desse povo. E como Israel era escravo desse povo, subjugava ele, então os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente iam lá, tomavam toda a comida que Israel produzia, tudo que eles faziam, Israel ia lá, produzia tudo, os amalequitas, midianitas, os povos do Oriente vinham e tomavam tudo de Israel. E o que aconteceu? Gideão, para salvar sua família, a família com fome, apesar da família dele ser pequena, das mais pobres, ele pegou o trigo e foi malhar. Só que ele não foi malhar na eira, porque na eira ele ficava muito exposto. Ele foi malhar no lagar. Lá no lagar é onde se faz uva, onde pisa, né? Lagar, aquele lugar onde faz o vinho. Então, que as pessoas ficam pisando na uva. Gideão foi para lá malhar o trigo, aquele espacinho pequeno lá. Mas foi malhar trigo lá para salvar a família dele, para levar comida para casa. O que aconteceu? Eu vou parar aqui um pouquinho, uma pracinha aqui deserta. Tem quase ninguém, só tem cachorro no supermercado. Bom, então o Gideão, ele pegou, foi malhar o trigo dele no lagar. E quando ele estava lá malhando o trigo no lagar, apareceu um anjo do Senhor para ele. Falou: olha, Gideão, você é valente, hein? Gideão, homem valente, o Senhor é contigo. Ele falou: Senhor meu, se o Senhor fosse comigo, não aconteceria isso aqui não. Está acontecendo aqui comigo agora. Olha a situação que eu me encontro. Os povos do Oriente vêm aqui, tomam tudo da gente. Cadê as maravilhas do Senhor que nossos pais nos contavam? Cadê tudo que nossos pais falavam sobre o Senhor Deus? Não, o Senhor não é comigo nada. O Senhor não é comigo coisa nenhuma. E Deus falou para ele, aquele anjo do Senhor, que eu creio que seja Jesus, porque é um anjo do Senhor em letra maiúscula na minha Bíblia, pelo menos, não sei como é que é na sua, mas eu conheço bem essa história. Então o anjo do Senhor falou para ele: vai nessa tua força, homem valente, e livre Israel das mãos dos midianitas. Ele ficou na dúvida, falou: meu Deus, mas se é o Senhor mesmo, me dá um sinal. Deus deu o sinal. Me dá outro sinal. Deus deu outro sinal. E no final ele resolveu atender o pedido de Deus. Que Deus falou para ele o seguinte: eu quero que você derruba o altar do Baal, derruba o altar que todos na tua cidade adoram, inclusive o teu pai, e pega o segundo boi dele, o segundo boi de seu pai, aquele boi reprodutor, e ofereça em sacrifício para mim. Eu não vou contar o final da história não, quero que você vá em Juízes 6 e leia essa história. Mas eu quero contar o que Gideão fez. Ele foi lá, sacrificou o boi reprodutor, talvez o único boi que poderia salvar o pessoal ali de comida, e derrubou o altar de Baal, que era o Deus que aquela cidade, né, que Israel estava adorando, né, que acreditavam que estavam protegendo. Israel estava tão desviado de Deus, né, que
Eles levantaram o altar para um Deus estranho. Mas Gideão foi lá e derrubou. O que aconteceu? Todo mundo se revoltou contra ele. Às vezes, você vai ter que fazer alguma coisa em relação à sua vida para salvar a sua família. E as pessoas não vão querer. Elas não vão entender. Elas não vão gostar. Vão te chamar de louco. Vão te chamar de maluco. Porque você está fazendo algo que ninguém faria, mas que é totalmente necessário. Preste atenção. Algumas situações na sua vida, você vai ter que tomar uma decisão séria, uma decisão rápida. E é uma decisão corajosa. Se você não tomar essa decisão corajosa, sua família pode pagar alto por isso, pode pagar um alto preço por isso. Então, não seja covarde, não seja medroso. Tome a decisão que tiver que tomar. Se prepara, porque é claro que vai ter gente que vai falar contra, né? Vão se levantar opositores à sua causa, mas no final, lê lá em Juízes 6, você vai ver que a vitória vem e vem de forma grandiosa, milagrosa. Então creia nisso, creia nisso, creia que Deus quer o melhor para você e para sua família. Deus quer livrar você dessa situação, seja ela qual for, tá bom? Forte abraço, pessoal. Deus abençoe a todos vocês. E guarde esse exemplo de Gideão. Depois leia lá em Juízes 6. Vocês vão gostar.